Você provavelmente conhece ele como Yami-Yugi, o espírito dentro do Enigma do Milênio. Mas aqui vai uma pergunta que quase ninguém faz. Quem realmente era o faraó Aten antes de virar um espírito selado dentro do Enigma? A verdade é que a história dele envolve uma guerra contra um deus das trevas, magia proibida e um sacrifício que mudou o destino de todo o mundo. E quando você entende isso, percebe que Aten não era apenas um faraó, ele era a última esperança do Egito Antigo. Para entender quem é Aten, precisamos voltar 3.000 anos no passado, muito antes do Yugi existir. Naquela época, o Egito era governado por um jovem faraó chamado... Já sabe qual é o seu nome? Sim, meu nome antigo foi revelado. Eu sou o Rei Aten! Ele era conhecido por ser corajoso, justo e extremamente poderoso na magia dos Shadow Games, ou, na tradução, os Jogos das Trevas. Mas o que pouca gente percebe é que o mundo daquela época era muito diferente. Os monstros que vemos nas cartas de Yu-Gi-Oh! Eram espíritos reais, invocados através de magia. E essa magia estava prestes a trazer uma das maiores ameaças da história. O jovem faraó Aten não era apenas um governante, ele era também um duelista espiritual, capaz de controlar monstros através das tábuas de pedra. Esses monstros eram os ancestrais das cartas que vemos no jogo. Entre eles estavam os 3 seres mais poderosos do Egito: Slifer, o dragão dos céus, Obelisco o atormentador e o dragão alado de Ra. E agora, poderosos deuses do Egito, eu os ressuscito! Os famosos deuses egípcios. Somente o faraó podia controlar esses poderes. Mas existia uma ameaça muito maior. Um feiticeiro chamado Bakura desejava destruir o reino. Para isso, ele liberou uma entidade de pura destruição, Zork Necropatis. Uma criatura tão poderosa que poderia destruir todo o Egito. Nem mesmo os deuses egípcios eram suficientemente para garantir a vitória. Foi então que Aten tomou uma decisão extrema. Para derrotar Zork, ele usou o Enigma do Milênio. Mas o ritual tinha um preço. Para selar o mal, Aten precisou sacrificar sua própria alma. Seu espírito ficou preso dentro do Enigma do Milênio e suas memórias foram totalmente apagadas. Por isso, milhares de anos depois, quando Yugi resolve o quebra-cabeça do Milênio, vulgo Enigma do Milênio, o faraó desperta sem se lembrar de quem ele é. Agora, por que ele perdeu as memórias? Isso não foi um acidente, foi parte do selo. Se Aten lembrasse de tudo imediatamente, o poder de Zork poderia voltar também. Por isso, ele precisou redescobrir sua identidade aos poucos. Cada duelo, cada desafio aproximava ele da verdade. Agora, a verdadeira identidade do faraó, galera, do nosso querido Yami-Yugi. No final da história, Aten finalmente descobre quem ele é. E não é apenas um espírito, ele é o faraó do Antigo Egito, o guardião dos deuses egípcios e o herói que salvou o mundo de Zork, depois da batalha final. E finalmente, ele pôde descansar no além, retornando somente em Dark Side of Dimensions. Como a profecia dizia, se o faraó retornasse, o plano seria destruído. E agora eu quero saber especificamente, galera, de você. Acha que o Aten é um personagem mais poderoso de Yu-Gi-Oh? Ou existe alguém mais forte? Comenta aqui abaixo, porque eu quero ler as teorias de vocês. E se você curte histórias e memórias de Yu-Gi-Oh, já se inscreve no canal, porque aqui a gente mergulha fundo na lore do anime, e não superficialmente, como eu falo pra vocês sempre, sem romantizar. Mas a história de Aten esconde um detalhe que quase ninguém percebe. Existe um motivo muito estranho para Yugi ser o único capaz de despertar o faraó.
E quando você descobre isso, a história de Yu-Gi-Oh! Fica mais profunda ainda. Talvez eu explique isso no próximo vídeo.